Nessa edição falaremos ainda da disparada do dólar e do impasse sobre as emendas, ameaçando até mesmo o orçamento federal. Antes, vamos à apresentação dos participantes de hoje. Eu começo por Maria Neuza Bojiquian, que é pesquisadora do programa de pós-doutorado da Unicamp e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para os estudos sobre os Estados Unidos. Neuza, muito obrigado. Só me corrija se eu pronunciei corretamente o seu sobrenome. O sobrenome está correto, Caio, que é Neuza Maria, o contrário, né? É um nome composto que me foi dado e eu gosto de ser composto, mas é o contrário. E Bojiquian está correto. Então tá bem. Eu errei o básico e acertei o difícil. Acertou mais difícil. Tá bem? Acertou mais... Mas ao longo aqui a gente vai acertar, tá bem? Daniel Ritt, nosso diretor em Brasília, muito bem-vindo. Lorival Santana e a Thaís Herédia também conosco hoje aqui. Antes, vamos lá, atualização do dia das eleições americanas e Brasil. Há 4 dias da eleição nos Estados Unidos, o presidente Lula declarou para uma TV francesa que torce pela vitória de Kamala Harris e ainda criticou Donald Trump. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Lula disse que a vitória de Kamala Harris vai fortalecer a democracia e relacionou Donald Trump ao nazismo e ao fascismo. A declaração à TV francesa ocorre a 4 dias da eleição americana, em um cenário polarizado e com as pesquisas trazendo um empate técnico entre a democrata e o republicano. Não é surpresa que o presidente brasileiro de esquerda manifeste seu alinhamento com democratas americanos, mas para a diplomacia, um posicionamento tão forte diante de um resultado eleitoral tão incerto pode parecer um movimento arriscado, que reflete um aumento nas tensões em torno da votação. Em julho, logo após a desistência do presidente Joe Biden de concorrer à reeleição, Lula havia adotado uma postura mais balanceada. À época, o petista disse que, sendo eleito um presidente democrata ou Donald Trump, a relação entre eles seria civilizada, com parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos. Trump, por sua vez, já foi explícito em declarações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e contrárias ao petista. Diferenças de visões econômicas e ambientais separam Lula de Trump e aproximam o brasileiro de Kamala Harris. No campo econômico, a democrata é contra o aumento de tarifas, embora o governo do qual faz parte tenha elevado os impostos sobre carros elétricos chineses. Já o republicano promete ser muito mais protecionista e ameaça sobretaxar países que deixarem de usar o dólar no comércio internacional, uma bandeira que Lula e seus aliados do BRICS defendem fortemente. Em 2023, o comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 75 bilhões de dólares, sendo o mercado americano o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Professora Neuza Maria Bojiquian, professora, ao declarar essa preferência, de certa maneira, o presidente Lula, o próprio Palácio do Planalto e Itamaraty, o Brasil corre um risco dada a imprevisibilidade da eleição? Caio, é claro que tudo tem risco, né? Eu acho que ao fazer essa declaração é arriscado. A gente também tem que lembrar quando, lá atrás, quando o Trump estava concorrendo com a Hillary Clinton, também teve uma fala do governo na época, né? E do Temer, né? E o seu embaixador e tal. Então, assim, o chanceler e tal. Então, eu acho que risco tem, claro que tem, né? Agora, eu acho que foi uma posição que o Lula definiu, que o presidente Lula definiu, fazendo os seus cálculos, né? Então, assim, ele tem uma preocupação com as relações internacionais e a cooperação multilateral. Então, está de acordo, está coerente com a agenda dele, né? Com os princípios que ele segue. Então, os democratas, eles tendem a valorizar o multilateralismo e essa cooperação internacional. Então, o Lula busca um maior engajamento nisso. Então, apoiar a Kamala Harris pode, então, enviar alguma sinalização, alguma inclinação de intenção de falar a mesma língua em termos de defesa da democracia, né? Com um governo que compartilha desses valores e tem a intenção de fortalecer essa imagem internacional
Eu acho que isso daí a gente pode encontrar, né, uma resposta nesse tipo de... Eu estou tentando, eu não sei o que o Lula, né, o governo Lula calculou exatamente, mas eu imagino que isso tenha sido levado em conta, né? Mas tem tanta coisa por trás da tão desejada cooperação, então, quer dizer, eu ficaria por aqui para dar espaço para os outros aí responderem a sua pergunta, mas eu imagino que sim, tem riscos, mas ele está baseado em algum cálculo e mantendo essa coerência aí com o que se defende entre os democratas. Eu tenho falado com alguns democratas, estou aqui em Washington nesse momento, e já há algumas semanas, então eu acho que tem esse alinhamento. Dorival? Bem, eu acho que um princípio básico, né, das relações internacionais é a não ingerência nos assuntos internos dos outros países, porque senão você gera o caos, né? Assim, se os países começam a interferir nas eleições dos outros países, seja emitindo uma opinião, seja, por exemplo, como a Rússia tem feito, né, a agência de Segurança Cibernética dos Estados Unidos revelou que umas imagens que foram espalhadas como é que chama, urnas, né? De urnas queimadas na Pensilvânia foram geradas por um veículo de propaganda russo, né? E não era real, foi algo inventado. Então, e a interferência russa em 2016 e assim por diante. O presidente Lula, foi ele que rompeu a tradição brasileira de não interferência nos assuntos de outros países, né? Ele apoiou o Hugo Chávez, pediu voto para o Hugo Chávez em 2006, apoiava explicitamente aquele casal que governava a Argentina e depois, enfim, usou o Mercosul para apoiar um presidente paraguaio que sofreu impeachment, enfim, o Evo Morales, o Rafael Correa do Equador, Evo Morales da Bolívia. E ultimamente também interferiu ano passado, tentou apoiar o Sérgio Massa no Banco dos BRICS. Tudo isso vai contra o interesse nacional, primeiro por essa violação clara, né, das normas internacionais, do convívio entre os países, e segundo pelo que você destacou na sua pergunta à professora Neuza, né, que assim... Bom, já que não somos nós que votamos e nenhum americano vai votar em função da opinião do Lula, provavelmente nem ficará sabendo dessa opinião, porque ela é irrelevante para os Estados Unidos, então a gente corre o risco apenas, né, de criar um problema nas relações, caso não seja esse o resultado da eleição. Nós gostaríamos que o Biden, ou a Kamala Harris, ou o Trump desse opinião sobre a nossa eleição? Acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. Agora, lembrando que o Bolsonaro também fez campanha para o Trump, né, em 2020. Então, quer falar sobre o governo Bolsonaro? Não, que o atual presidente é o Lula. Presidentes brasileiros têm feito reiteradamente... Então, entendi. Não, foi o Lula que rompeu essa tradição. Sim. E aí o Bolsonaro manteve essa ruptura com o sinal trocado. Entendi, entendi o seu argumento. Então, desde 2002, 2003, nós estamos nessa triste quadra das relações internacionais com o Brasil. Ô Daniel, você sente que de alguma maneira o governo, independentemente da preferência do governo Lula pela Câmara, o governo está preparado para uma vitória do Trump? Olha, Caio, é difícil dizer inteiramente preparado para uma vitória de Trump, porque um governo Trump sempre será mais imprevisível do que qualquer governo democrata ou mesmo um governo republicano padrão. Uma gestão Trump já teve essa característica no passado e certamente teria num novo mandato. Agora, eu tentei explorar um pouco aqui com o governo brasileiro a possibilidade de, eventualmente, uma coincidência entre
mandato do presidente Lula e de Donald Trump nos Estados Unidos ser de alguma forma benéfico. Da onde eu estou tirando isso? Ora, Lula, em seu primeiro mandato, conviveu muito com George W. Bush e estabeleceu um relacionamento muito bom. Bush esteve no Brasil, Lula se deu muito melhor com George W. Bush do que o presidente anterior, Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma dificuldade de relacionamento com Bush. E eu quis saber um pouco se haveria essa possibilidade, se isso estava no radar da diplomacia brasileira e dos assessores de Lula no Palácio do Planalto. E a avaliação que se faz é que os tempos são outros, é bem diferente, porque Trump, no caso de uma vitória dele, reenergizaria muito a militância da direita no Brasil, daria muita energia, no mínimo, para a militância de Bolsonaro aqui em 2026. E tudo isso, tudo que se construiu, esse vínculo entre Trump e Bolsonaro, jogaria contra uma possível aproximação de Lula com Trump, que no final das contas podem até ter personalidades parecidas, né? Ambos são muito calorosos ali na forma de se relacionar com parceiros externos e com líderes mundiais e poderiam eventualmente, até pela franqueza com que se relacionam, eventualmente estabelecer um bom contato. Mas isso eu percebi que está totalmente fora do radar do Palácio do Planalto hoje em dia. Só lembrando que talvez tenha só uma observação em relação à relação do Lula com o Bush, é que a oposição na época brasileira, ela não estava atrelada aos adversários do Bush, lá, como hoje está, né? Hoje a oposição brasileira, o bolsonarismo, está muito ligado ao trumpismo. Mas há 20 anos, a oposição ao Lula não estava atrelada à oposição lá. Enfim, são tempos diferentes. Seu Thaís, eu queria te ouvir, o que impactaria de diferente sendo um ou sendo o outro, para nós em termos econômicos, claro, a vitória do Trump ou da Câmara? Caio, para começar, assim, o Trump, ele tem uma política econômica que vai ser mais protecionista e aí o Brasil pode se dar bem, o Brasil pode ocupar espaços que o próprio Estados Unidos vão perder, porque na medida em que Trump joga as tarifas para o alto, os países vão responder e vão colocar e vão impor restrições também aos produtos americanos e o Brasil um pouco ganha essa fileira, isso já aconteceu no primeiro mandato de Trump. Eu acho que aqui a escolha que o Brasil tem que fazer é um ambiente que é minimamente mais organizado ou não desorganizado e imprevisível, que é o caso de um governo Trump, né, que pelo menos é essa a expectativa da imprevisibilidade do governo Trump, e isso causa aversão ao risco, isso pressiona moeda. Boa parte dessa disparada do dólar nas 2 últimas semanas tem a ver com uma resposta a um fortalecimento do dólar. Um governo Trump terá um dólar mais forte, portanto, os emergentes perdem. Então, acho que a escolha que o Brasil tem que fazer economicamente pode até ter um ganho, mas é um ganho de uma situação de imprevisibilidade, de uma situação em que o mundo se desorganiza nas suas cadeias de comércio, nas suas relações comerciais e na forma como as decisões econômicas são tomadas. Acho que num governo Câmara, que também vai gerar inflação, também pode gerar problemas fiscais, num governo Câmara as relações e os negócios tendem a continuar mais ou menos como estão hoje. Professora, você está em Washington e você sente de alguma maneira que daqui para terça-feira, o que deve ser ali determinante? O que nós, o que o mundo, o que os especialistas, o que a gente nós devemos observar que pode talvez ser um fator que vai determinar o resultado final, tendo em vista esse 50-50, né, que está no aglomerado ali das pesquisas? Caio, é aquele negócio, né? A gente, como você falou, estamos a 50-50, então qualquer minuto de jogo ou qualquer jogada aqui mais estratégica, mais tática, né? Mas tem a ver agora com tática, com o corpo a corpo. É isso que eu quero chamar a atenção, né? Eu acho que vale aqui esse momento de levar o eleitor para as urnas, né? Fazer com que... Quer dizer,
já foi feito isso, né, nessas semanas todas, esse corpo a corpo, a operação de campo aqui tá muito agitada dos dois lados, dos dois campos, né? Eu ouvi republicanos aqui e ouvi democratas igualmente. Procurei avaliar, ouvir essas opiniões, né? E aí, para mim, eu acho que é fazer com que o eleitor vote, porque ele não é obrigado, então ele não vota. E eu ouvi isso de um deputado do Alabama dizendo que está difícil, que eles estão saindo, a equipe dele, né, pessoas de confiança dele estão saindo para fazer isso. O mesmo acontece com o lado dos democratas, né? Então, acho que para mim teria essa questão, principalmente, né, do conquistar cada voto conta por conta do colégio eleitoral, né? E aí você tem alguns estados, né? Vocês mesmos já falaram sobre esse que eles falam aqui, né? Neck é neck, então tá pescoço a pescoço, né? Tá colado. E então acho que aí seria conquistar mesmo, convencer no último minuto esse eleitor. Aí, eu acho que eu avaliaria como se é que tem... Porque, assim, ninguém vai jogar toalha agora a essa altura, mas é claro que também estamos nos 48 do segundo tempo, né? Ô, Lorival, tem de alguma maneira uma questão de a campanha do Trump tentar levantar um clima de já ganhou? Na sua percepção, porque eles sentem mesmo que já ganharam ou preparando uma possível contestação em caso de derrota? É uma boa pergunta. Aquela hora eu falei, aquele casal lá na Argentina era o Néstor e a Cristina Kirchner. Eu ia brincar com você na hora, esqueci. E o presidente do Paraguai era o Fernando Lugo, que a Dilma ali suspendeu o Paraguai do Mercosul, ali usou a liderança do Brasil, porque ele sofreu impeachment, ele era de esquerda. Bom, mas vamos lá, os Estados Unidos, né? Sim, eu acho que o principal fator nessa atitude deles é a não aceitação da derrota, né? O negacionismo de uma possível derrota e já preparando o ambiente para contestar e desacreditar o sistema eleitoral. Por exemplo, o Trump, para jogar o máximo de suspeitas sobre o sistema, em 2020, prevendo uma derrota, ele pediu para os eleitores não votarem antecipadamente, também porque ele desprezava a Covid, né? E aí, esse pode ter sido uma das causas da derrota dele, certamente não a única, mas pode ter contribuído, né? Porque apenas 27% dos americanos votaram no dia da eleição. E dessa vez, ele mudou essa estratégia, mas ele tem que lançar suspeitas sobre alguma coisa. Então, ele diz que confia mais ou menos no voto antecipado presencial, que chama absentee vote nos Estados Unidos, mas não no voto pelo correio, né? Então, ele recomenda votar antecipadamente, mas não pelo correio. Ora, é uma sociedade que faz tudo antecipadamente, faz tudo por demanda. Pede comida, assiste filme, ouve música, tudo por demanda dos Estados Unidos, assim como nós. Então, por que não vota por demanda no momento em que quer e não na terça-feira, que é um dia de trabalho? Então, mas tudo isso ele faz porque para ele é mais importante colocar em xeque as instituições, a democracia, o sistema eleitoral, o sistema de justiça, tudo isso, para ele é tão importante do ponto de vista da forma de atrair os seus votos, manter o cimento da identidade entre ele e os seus seguidores, do que até mesmo chamar o máximo possível de eleitores de todas as formas, mesmo seja pelo voto pelo correio. Professora, olhando a fotografia, a gente tem tratado, né? Nós estamos tratando toda a imprensa aí, principalmente americana, como uma situação muito imprevisível e disputada, neck a neck, né? Como você disse. Mas, olhando o filme, a gente poderíamos tratar como uma tendência de Trump ou não?
completamente imprevisível, mas olhando o que aconteceu nos últimos 10 dias e projetando o que deve acontecer daqui até terça. Que tem uma grande chance se você me pergunta assim, qual é a sua previsão, né? Eu apostaria que o Trump vai vencer. Porque essa diferença que é muito pequena não é bom. Os democratas estão muito preocupados. Eu tenho sentido isso, porque tudo pode acontecer e o Trump levar, né? Então a Kamala Harris ganhar no voto popular com uma vantagem boa, mas não conseguir fazer com que isso se reproduza no colégio eleitoral por conta das suas regras, né? E então eu acho que cravar, né, quem vai vencer não dá para fazer isso, mas eu apostaria, eu tenho uma inclinação, falando com as pessoas nas ruas aqui, né, são os trabalhadores, são as pessoas assim dos bairros e me parece que tem uma tendência maior a ele. Acho que tem um problema de não assumirem. Eu acredito que muitos republicanos não estão assumindo o seu voto ao Trump e estão naquele terceiro grupo que é de indefinidos, não comprometidos, porque tem muita questão aí de como que você assume um voto, um apoio a um candidato que tem um comportamento muito diferente do conservador. Estamos falando de um conservador, na acepção do termo, e não nesse conservador trumpista. Então, isso tudo me leva a crer que tem intenções de voto aí que não estão sendo manifestadas em público, mas que no seu exercício do voto vai aparecer. Né? Então, acho que isso tem uma questão. E não dá para entender. A lógica, né, é totalmente, não é racional, se a gente for levar em conta, né, quais são os fatores definidores, né? Então, eu acho que precisa levar em conta isso. Tenho receio de que esse aspecto seja um aspecto aí que vá definir essa eleição, principalmente nesses estados, né? A Pensilvânia, que é um estado importante aí agora nesse momento, tem lá os republicanos, que são os republicanos que estão dizendo não ao Trump, né? Que são anti-Trump e estariam mais dispostos a dar um voto para o outro lado, mas eu acho que tem esse escondidinho aí que a gente não está conseguindo enxergar. Bem, bom, a gente só antes de terminar esse bloco, nessa mesma entrevista à TV francesa, o presidente Lula também falou sobre guerra na Ucrânia. A gente optou por destacar aqui porque foi uma declaração também relevante. O presidente Lula sugeriu que Ucrânia e Rússia façam um referendo como possibilidade para encerrar a guerra. O presidente Lula disse, abre aspas, eu fico pensando, a Rússia diz que o território que eles estão ocupando é russo. A Ucrânia diz que é deles. Por que, ao invés de guerra, não faz um referendo para saber com quem o povo quer ficar? Seria muito mais simples, muito mais democrático e muito mais justo. Fecha aspas. Lorival, um referendo para acabar a guerra? O presidente Lula, além de se intrometer nos assuntos dos outros países, é absolutamente ignorante sobre o que se passa nos outros países. Houve referendos, houve votações nos países, nesses territórios ocupados pela Rússia na Ucrânia. Da seguinte maneira, os soldados batiam na porta e obrigavam as pessoas a votar, para comparecer, para que houvesse volume de comparecimento, para eles dizerem que o resultado tinha sido que os ucranianos preferem morar na Rússia. É uma guerra, tanto que não tem eleição na Ucrânia, porque a Ucrânia está sob lei marcial. Porque, eu não sei, o presidente Lula, obviamente, nunca esteve numa guerra, mas numa guerra as coisas são diferentes. Tem soldado armado e onde tem lugar com ocupação militar, não dá para você acreditar que uma eleição vai ser justa
quando esses soldados podem obrigar os civis a fazer as coisas. Você só expõe aos civis e legitima uma ocupação, que é uma violação da lei internacional. Então, ninguém está perguntando a opinião do presidente Lula e ele está sendo muito infeliz todas as vezes que ele fala sobre a Ucrânia. Ele ofende os ucranianos e acho que se nós estivéssemos sob ocupação de um outro país, a gente não gostaria que um presidente de lá do leste europeu, por exemplo, desse opiniões sobre a nossa situação. Daniel? Engraçado, nas Ilhas Malvinas já foi feito um referendo para perguntar aos cidadãos que moram ali, naquele arquipélago, os Keplers, como se diz, se eles preferiam ser britânicos ou argentinos. Eles preferiram ser britânicos, mais de 99% deles votaram assim. O Brasil continua defendendo a soberania argentina do que se chama Ilhas Malvinas, para eles são as Falkland. Bom, Lorival, vou me despedir de ti. Excelente final de semana. Igualmente. E também vou me despedir da professora Neuza Maria Bojiquian, que é pesquisadora do programa de pós-doutorado da Unicamp e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Professora, muito obrigado. Bom trabalho aí em Washington e um excelente final de semana. Muito obrigada igualmente para vocês. Boa noite. Boa noite.